Hesíodo é o profeta do trabalho e da justiça. E ele mostra a relação entre o homem e a linguagem, como essa relação é indissociável. A linguagem é que permite que os homens produzam o que é bom. Os males, eles não precisam da linguagem, eles têm vida própria. Eles acontecem, eles têm vontade própria, eles acontecem porque eles querem, né, com os homens. Os homens ficam se perguntando: por que que destino injusto eu tenho uma família, tenho meu trabalho e fico doente, uma doença grave que me leva à morte, leva minha esposa à morte. Que destino injusto, né? Os males, eles vêm quando eles querem. Os bens, não. Os bens estão escondidos e eles precisam que o homem trabalhe por eles. E a esperança precisa que o homem fale sobre ela, fale sobre o que ele quer para que ela aconteça, para que ela se torne real. Isso eu estou pegando pelo mito de Prometeu e Pandora. Vocês lembram disso, né? Que eu já falei sobre esse mito aqui quando eu estava apresentando os trabalhos dos dias do Hesíodo. Ele fala do Prometeu, que é o filho de Urano, que resolve disputar com Zeus, né? Enganar Zeus. Inclusive rouba o fogo de Zeus para dar aos homens. E em punição, ele é punido por Zeus, e em punição os homens recebem Pandora, uma mulher feita pelos deuses, recebendo um dom de cada deus, e chega como a primeira mulher mortal, e ela tem um vaso que ela abre, do qual saem males. Esses males têm vida própria. E ali tenta sair a esperança, mas tenta sair, passar do não ser para o ser, né? Porque o vir à luz é o ser. Quando a esperança tenta passar, Pandora fecha, mantém a esperança presa dentro do vaso. Isso significa que os bens que o homem busca, eles estão escondidos. E o homem tem que trabalhar, porque o Zeus tirou o fogo do homem, então o homem tem que trabalhar pelo seu sustento. E a esperança é uma coisa que precisa ser falada, precisa da linguagem. O Hesíodo é o profeta do trabalho e da justiça. Ele vai contar como os homens, eles foram decaindo moralmente ao longo de épocas, né? E eles estão à beira de deixarem de viver em comunidade, terem um esfacelamento da comunidade devido à injustiça, devido ao fato de não trabalharem para criarem o próprio sustento da terra, devido ao fato de quererem tirar os bens dos outros para si próprios. E os reis, ou aqueles que decidem os litígios, decidem a favor de quem dá dinheiro para eles. Devido a isso tudo, a idós e nêmesis, a vergonha e a justiça, que são aquelas que criam a coesão social, estão prestes a deixar os homens. Aí a comunidade humana vai se esfacelar. Hesíodo quer evitar isso. Hesíodo, do século VII a.C., ele está vivendo numa época
em que a sociedade grega está sem estrutura política. Os novos ricos surgiram por causa do reerguimento do econômico da Grécia, com a invenção do ferro. Os novos ricos surgiram e se tornaram os reis, aqueles que organizam as defesas das cidades, porque tem dinheiro para comprar as armas. Também organizam as cerimônias religiosas e aplicam a justiça. E eles não aplicam a justiça de Zeus. A justiça que eles aplicam é injusta, favorece quem paga mais a eles. Hesíodo passa por isso, porque ele acabou de passar por um litígio com o irmão dele, que disputou com ele quem ficaria com que parte da herança do pai. O irmão dele, chamado Pérses, ficou com a parte maior porque subornou os juízes. E esse homem Pérses não trabalha, torrou o dinheiro que recebeu a mais e agora está assediando Hesíodo para pegar uma parte maior ainda do dinheiro. Hesíodo, ele quer fazer um poema que seja um apelo ao irmão, ensinando o irmão como trabalhar e a importância do trabalho, ensinando também aos juízes a importância da justiça de Zeus. O Hesíodo é um homem concreto que quer falar para esses homens concretos com quem ele convive. E ele, a partir de experiências concretas dele, ele as comunica de forma universal. Para falar da disputa que ele tem com o irmão, ele cria o mito das duas lutas. Ele fala que o irmão dele se dedica a uma disputa com ele, que é a Eris Má. É alguma coisa que se abate sobre o homem. Ele não escolhe, então, se envolver numa guerra. A guerra simplesmente acontece. E ela é odiosa, ela não leva nada de bom. E diferente dela, é a Eris boa. É uma Eris que é filha da noite. A noite é filha do Tártaro. E a Eris é uma das filhas da noite que é colocada por Zeus na Terra. Significa o quê? Que o homem deve buscar lutar com a terra, trabalhar a terra para criar o seu sustento. Essa é a luta boa, essa é a luta que rende bons frutos para o homem, para ele, e serve de exemplo para os outros, criando uma comunidade de trabalhadores pela observação. O complemento desse aprendizado, o complemento à observação, é a linguagem, é aquilo que o poeta fala, dando sobre o trabalho, sobre a justiça, dando um novo significado para eles. Trabalho para o Hesíodo, assim como a justiça não é mais a justiça do mais forte, é a justiça de Zeus, é o soberano do todo. O trabalho, ele não é uma coisa que não vale nada, como era na sociedade regida pelos nobres. Isso deixou de existir no século X a.C., com a decadência dos micênicos e dos minoicos. O trabalho, ele vai ganhar uma dignidade, ele vai ser ressignificado. Então, o trabalho e a justiça vai ser algo que vai ser dito pelo poeta. É importante que o poeta diga sobre isso, que ele cante sobre isso. Isso é uma forma de aprendizado. Isso faz com que o homem aprenda essas coisas, né? E crie o bom para ele mesmo. Um mito que o Hesíodo traz também no os trabalhos dos dias, para mostrar sobre como o homem se torna aquele que é de condição miserável e precisa trabalhar. Também mostra a linguagem no papel dela para realizar a esperança. É o mito de Pandora. Pandora
isso eu expliquei, eu falei esse mito quando eu estava apresentando os trabalhos dos dias. Tem um vídeo aqui. Pandora é a primeira mulher, aquela que foi um presente que os homens receberam como um mal, um bem, porque é irresistível, ela é sedutora, ela ganhou esse dom de Afrodite, ela é bela, mas ela é o mal porque ela tem fala coisas enganosas. Isso foi dado a ela por Hermes, e ela traz um vaso que solta os males para os homens. A Pandora foi criada pelos deuses, a pedido de Zeus, como uma punição para os homens, porque um dia Prometeu competiu com Zeus, enganou Zeus naquele episódio do boi, roubou o fogo de Zeus e deu aos homens. Então, porque um dia Prometeu quis ser maior do que Zeus, os homens foram punidos, perdendo o fogo. Isso quer dizer o quê? Que o homem precisa trabalhar para ter o sustento dele. O Hesíodo conta em outro mito das 5 raças como o homem foi decaindo. A idade do ouro, de prata, de bronze, a idade dos heróis, a idade de ferro, que é a idade atual dos homens. O homem foi decaindo moralmente, foi se tornando mais miserável, foi diminuindo o seu tempo de vida, até chegar na idade de ferro, em que o homem tem que trabalhar para viver. O homem está sujeito a doenças, a velhice, a guerras. E se ele não mantiver a justiça, se ele não trabalhar e não mantiver a justiça, ele vai se esfacelar, vai deixar de existir. A comunidade vai se esfacelar. O homem, ele está no ponto mais baixo dele. Ele evoluiu, está na idade de ferro, por isso que ele tem que trabalhar para criar o sustento dele, tirar da terra o sustento dele com o trabalho, e isso produzindo a justiça, que é o que o Zeus estabelece quando ele chega à soberania. O Zeus chegou à soberania vencendo os titãs, que são a força bruta. Zeus, ele é a inteligência, ele é a distribuição justa de cada parte, dando a Poseidon o mar, dando a Hades o submundo, atribuindo então cada lugar cada função a um deus, colocando os titãs no Tártaro. Com essa distribuição, tudo funciona contento. O homem, ele é uma criação dos deuses, e ele, para corresponder a essa harmonia, ele tem que trabalhar. E o Hesíodo vai ensinar isso para os homens, querendo que os homens façam isso, né? E se mantenham. A Pandora, ela foi dada pelos deuses aos homens como uma punição pela insolência dos homens, e ela libertou os males. Libertou os males que estavam presos no jarro dela. Os males não são mais como eram, como foram contados por Homero. Tem um episódio, tem uma passagem na Ilíada que diz que Zeus tem em casa 2 grandes jarros, com um jarro cheio de bens e um jarro cheio de males. E Zeus tira um bem, tira um mal, e os atribui aos homens de acordo com cada caso, com o merecimento de cada homem. Isso é o destino de cada homem, que diz respeito ao que eles fazem, o que cada homem faz. Existe a Moira, que é um destino que é inescapável, não depende da decisão dos deuses, está acima dos deuses, acima de Zeus. E existe o destino que da Têmis, que é a parte que Zeus atribui a cada um. Têmis foi a segunda esposa de Zeus, e com ela Zeus
teve como filha as horas e a justiça, a distribuição de cada homem ao que é devido a ele. E essa distribuição era feita por Zeus a partir dos jarros, né? Os bens eram recebidos pelos homens, apesar de serem merecidos, os bens não eram desejados. Eles eram recebidos pelos homens. Assim como os males também caíam na cabeça deles. No primeiro canto da Ilíada, os soldados estão morrendo por causa de doença, e se descobre que são flechadas de Apolo. O sacerdote Nestor consultado, na verdade o Nestor é o homem mais velho, né? Um sacerdote chamado Calcis, se não me engano, é consultado: Calcis, por que os gregos estão morrendo? Por que essa mortandade? Ele fala: olha, lembra daquela vez que o Agamenon não devolveu a filha para o sacerdote Crises? Agamenon não devolveu Criseida para o Crises? Então, ele se vingou. Ele pediu a Apolo que matasse os gregos. Então Agamenon precisa devolver a Criseida para o Crises. Aí isso foi feito, os gregos pararam de morrer. Os males, eles abatiam sobre os homens sem que eles soubessem o porquê. Eles precisavam consultar um sacerdote para saber o porquê. O que eles fizeram de errado, que Deus estava contrariado com eles. Os bens também, eles simplesmente aconteciam. Por que Atena resolveu ajudar Ulisses no seu retorno para casa? Porque Helena o ajudou a vencer o Polifemo, porque o ajudou, porque ela o ajudou a vencer os pretendentes da mulher dele. Enfim, ela permitiu que ele voltasse para casa. Apesar da esperteza dele, ela o ajudou. Por que isso? Por que esse bem aconteceu com Ulisses? Os bens e os males não são desejados pelos homens na visão homérica. Mas na visão do Hesíodo, os males, eles vêm do jarro da Pandora. A Pandora, abrindo o jarro, ela realiza a vontade dos deuses, os males que vão acometer os homens. E os bens, eles não são dados, não tem vontade própria nenhuma. Os bens precisam ser batalhados para acontecer. O Hesíodo, ele é um filho de um homem que veio da Eólia, né? E esse homem ensinou para ele sobre a agricultura, sobre a criação de animais, sobre navegação. O Hesíodo, então, ele se coloca como alguém que vai ensinar isso para os seus conterrâneos. Ele quer ensinar os seus conterrâneos, principalmente o seu irmão, a trabalhar. Nos trabalhos dos dias tem muitos detalhes sobre como é o trabalho, como se deve trabalhar a terra, com os animais, fazer viagens marítimas. O Hesíodo quer ensinar isso para eles, mas também ele quer ensinar, e ele quer ensinar isso de forma poética. Então, diferentemente dos Rapsodos, que falavam dos grandes heróis, o Hesíodo era um homem concreto que falava para homens concretos. Mas ele falava verdades universais, coisas que valiam para todos os homens. E ele falava, o poeta é aquele que fala. Ele fala com um propósito. O Rapsodo homérico falava para manter a tradição grega. Qual o propósito de Hesíodo? Educar.
E educar para quê? Para que os homens produzam seus bens. Não só observando o vizinho trabalhando, produzindo e invejando e querendo trabalhar também, para também ter, mas aprendendo, ouvindo o poeta falando da dignidade do trabalho, da condição miserável do homem e da justiça como aquilo que deve ser preservado, ou ela deixará os homens. Os homens não vão ter mais condições de viverem juntos. Então a poesia, o Hesíodo usou a linguagem que ele escutava dos rapsodos e que ele se autorizou a falar também, ouvindo as musas que deram para ele o ensinamento sobre a formação do todo, a ascensão de Zeus, a criação do homem, as forças que submetem o homem, que isso tudo vai ser usado por Hesíodo para que ele consiga falar do que ele experienciava, indo além disso. Para que ele conseguisse falar dos problemas de um pastor e de alguém que enfrentava o irmão na justiça, para além disso. Alguém que trabalha, vai falar do trabalho enquanto uma função universal do homem. Vai falar de alguém que sofre uma injustiça, para falar da justiça de Zeus. E ele consegue dar esse salto do particular para o universal porque ele escutou as musas. As musas são a fala, a voz que se escuta do nada e que conta para o Hesíodo como as coisas se estruturam, como funcionam e com suas forças, e também autorizam o Hesíodo a falar. Falar para produzir, falar para conseguir realizar a esperança, que ela não se realiza por conta própria. Nos próximos vídeos vamos avançar nesse assunto da linguagem. Obrigado.